Muito bem, vamos lá então. Iniciando o nosso estudo de hoje, Revista Espírita, mês de junho de 1860, nós vamos concentrar aqui o nosso trabalho em dois artigos publicados por Kardec. O primeiro, O Espírito de um Idiota, e o segundo, entrando na seção das conversas familiares de além-túmulo, nós vamos estudar sobre a Senhora Duré, ou Duré, né? E o segundo artigo em especial é um artigo bem longo, que fala sobre o estudo da mediunidade, é bem interessante. Então a gente começa com esse primeiro artigo, O Espírito de um Idiota. E só para a gente poder compreender um pouco, né, dessas expressões que Kardec utiliza, nós já conversamos sobre isso, a respeito do cretinismo, da idiotia, né, que são duas doenças que a gente ouve falar com uma certa frequência, idiotia ou idiotice, que é aquilo que para nós hoje se trata apenas de uma expressão de ofensa, na verdade é uma patologia, né, que hoje nós encontramos ainda. E nesse caso nós temos, como por exemplo, da idiotia, que é um retardo mental severo, né? Inclusive nós vamos encontrar na biografia médica, né? Deixa eu só pegar aqui um instantinho. Aqui na biografia médica, ela traz para nós aqui no início, né? Eu estou no site opas.org.br, e diz assim para nós: o grau extremo de retardo mental é a idiotice ou a idiotia. E nós vamos encontrar aqui, eu vou direto aqui embaixo, que fala sobre idiotia profunda, porque é o quadro apresentado por essa criança, por esse jovem, né, por esse adolescente, na verdade, que Kardec entrevistou aqui na sessão. Então, na idiotia profunda, que a gente vai encontrar esse quadro parecido. Para um grau severo de demência, quase não há atividade cognitiva. A idiotice profunda tem QI baixo, abaixo de 20. Os pacientes não reagem ao ambiente, não prestam atenção nem mesmo a estímulos pronunciados. A fala e o pensamento não são desenvolvidos, as emoções são inadequadas, a atividade significativa e autosserviço não estão disponíveis. A idiotice profunda tem coordenação primitiva, as reações motoras são desajeitadas, inconsistentes, repetidas. Há um balanço uniforme e monótono do tronco, movimentos de assentimento e mãos balançando. Emoções são fracamente expressas, na maioria das vezes raiva ou insatisfação. Característica dos pacientes é o comportamento instintivo, a gula. Eles precisam de cuidados constantes, na maioria das vezes são colocados em instituições especializadas, já que sua vida na sociedade é impossível. Então, e aqui nesse site ele fala bastante, né, sobre as características biológicas, né? Dudu, ele é colocado para nós aqui, nesse trecho que eu li para vocês, um retardo mental, e a demência ela é mencionada também aqui. Por exemplo, a epidemiologia. A prevalência de demência não é bem compreendida. Segundo a Organização Mundial de Saúde, de 3 a 5% dos casos de retardo mental grave são registrados. Uma grande porcentagem de patologia deve ser rastreada em áreas afetadas por fatores ecopatogênicos, né? Então, ele vai colocando como distúrbio patológico, então ele vai usando várias expressões para poder identificar, para poder diagnosticar essas pessoas, né? Bom dia, André. Aí ele fala sobre causas, fala sobre sintomas, fatores de risco, tratamentos e tal, aqui já não importa para nós, né? Mas, de qualquer forma, essa é a característica dessa pessoa. Inclusive é mencionado aqui no texto que pessoas que passam por essa patologia, que possuem essa patologia, muitas vezes não reconhecem o ambiente, nem reconhecem as pessoas da própria família, né? Então, esse é um grau bastante avançado. E antes de nós entrarmos também aqui avançando, bom dia André, bom dia Chaconete,
Nós estamos no Livro dos Espíritos, aqui no livro 2º, Mundo dos Espíritos, o capítulo número 7, que trata para nós, né, do retorno, só um instantinho aqui, só pegar aqui o termo correto, retorno à vida corpórea, à vida corporal, né? E nós estamos no capítulo número 5, no item número 5, idiotismo e loucura. E aqui então Kardec, a partir da questão 371, ele vai tratando, né, exatamente primeiro, né, do item número 4, da influência do organismo, né? E na questão número 369, Kardec pergunta assim, né, o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Respondem os espíritos, os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação está subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos respectivos órgãos, como a excelência de um trabalho, a excelência da ferramenta. Né? Então, aqui na questão 369. E depois, no item número 5, a partir da 371, Kardec apresenta várias perguntas, ele vai até a questão número 378, são 7 questões, portanto. Vamos ler rapidinho aqui, só para a gente poder assimilar um pouco dessa base doutrinária. Kardec pergunta, a opinião de que os cretinos e os idiotas teriam uma alma de natureza inferior tem fundamento? Não, eles têm uma alma humana frequentemente mais inteligente do que pensais, e que sofre com a insuficiência dos meios de que dispõe para se comunicar, como o mudo sofre por não poder falar. Qual o objetivo da providência ao criar seres desgraçados, como os cretinos e os idiotas? Então vamos aqui para os termos, né? Os desgraçados, né, que também é uma expressão de ofensa utilizada hoje, nós temos ali que, na verdade, é aquele indivíduo desprovido de uma graça. Né? Então, a ideia que a gente tem é que Deus concede a graça para aqueles que são inteligentes, para aqueles que têm, né, uma vida bem sustentada, e aquele que não tem essa possibilidade é chamado, então, de desgraçado. Ou seja, que não tem essa graça. Né? E aqui depois, né, então, qual é o objetivo de Deus criar seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? São os espíritos em punição que vivem em corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem com o constrangimento a que estão sujeitos e pela impossibilidade de manifestar-se através de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. Então não é exato dizer que os órgãos não exercem influência sobre as faculdades? Então, quer dizer, os órgãos exercerem influência sobre as faculdades? Jamais dissemos que os órgãos não exercem influência. Eles a exercem, e muito grande, sobre a manifestação das faculdades, mas não produzem as faculdades. Esta é a diferença. Um bom músico com um mau instrumento não fará uma boa música, o que não impede de ser um bom músico. Kardec faz um comentário rápido. É necessário distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, o moral supera o obstáculo moral, mas há casos em que a matéria exerce uma tal resistência que as manifestações são entravadas ou desnaturadas, como na idiotia e na loucura. Esses são casos patológicos, e em tal estado a alma não goza de toda a sua liberdade. A própria lei humana a isenta da responsabilidade dos seus atos. E até hoje é assim, né? Alguém que comete um crime, por exemplo, né, e apresenta essa limitação intelectual, ele recebe ali os atenuantes da nossa legislação. 373. Qual é o mérito da existência para seres que, como os idiotas e os cretinos, não podendo fazer o bem nem o mal, não podem progredir? É uma expiação imposta ao abuso que tenham feito de certas faculdades. É um tempo de suspensão.
O corpo de um idiota pode então encerrar um espírito que tivesse um homem de gênio numa existência precedente? Sim, o gênio torna-se às vezes uma desgraça quando dele se abusa. E aqui é interessante a gente lembrar também que nós chegamos a comentar sobre isso, que é uma questão de estudo filosófico, como o próprio Kardec apresenta para nós aqui na Revista Espírita, né, estudos filosóficos sobre casos, de nós nos perguntarmos, por exemplo, o que causou dentro da esfera espiritual aquela epidemia que nós tivemos de chikungunya, que atingiu principalmente a região nordeste do Brasil, onde nós tivemos ali mais de 1.000 crianças que nasceram com microcefalia. Quem eram esses espíritos? Quem são esses espíritos? Quem são os espíritos que fazem parte dessa família, vivenciando todas essas experiências? Porque nesse grau de microcefalia, nós temos também a influência do organismo sobre o espírito, impedindo essa livre manifestação. Portanto, trazendo ali também uma imposição dessa limitação, desse encarceramento do espírito. Então, para nós também, como nós não temos a possibilidade agora de sondar essa realidade a partir dessa perspectiva espiritual, fica então ali, né, acesa na nossa mente, né, essa busca por esse entendimento do porquê tantos espíritos reencarnaram nessa condição, naquele local. Então, Kardec aqui depois ele comenta, né, a superioridade moral não está sempre na razão da superioridade intelectual, e os maiores gênios podem ter muito a expiar. Daí resulta frequentemente para eles uma existência inferior às que já tenham vivido, e uma causa de sofrimentos. Os entraves que o espírito prova em suas manifestações são para ele como as cadeias que constrangem os movimentos de um homem vigoroso. Pode-se dizer que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo o é das pernas e o cego dos olhos. O idiota no estado de espírito tem consciência de seu estado mental? Sim, muito frequentemente. Compreende que as cadeias que entravam seu desenvolvimento são uma prova e uma expiação. Qual a situação do espírito na loucura? Aqui no caso a loucura, né, a gente então, deixa eu ver aqui, loucura. Aqui a gente não passa por isso agora, porque o nosso foco é o espírito nessa condição de idiotia, né? Bom dia, Osmar. Então nós temos aqui na Revista Espírita o título exatamente, O Espírito de um Idiota. Foi então aqui recebido, essa comunicação foi recebida na sociedade no dia 25 de maio de 1860. Na verdade foi uma evocação, porque Kardec mencionou nos boletins, deixa eu pegar para vocês aqui, só um instante, só para a gente poder contextualizar, né? Sempre importante a gente trazer aqui essa contextualização para aproveitar ao máximo, né? Extrair o máximo aqui do nosso estudo. Bom, aqui na Revista Espírita, não encontrei aqui, mas vamos lá para a gente não perder tempo. Mas Kardec mencionou que faria então aquela evocação. Bom, o senhor GG de Marsella nos transmite o seguinte fato. Não, desculpe, essa aqui é outra. Essa aqui é do cãozinho. Aqui. Charles de Saint-Get é um jovem idiota de 13 anos vivo, cujas faculdades intelectuais são de tal nulidade que nem mesmo reconhece os pais e é apenas capaz de alimentar-se. Há nele uma parada completa do desenvolvimento em todo o sistema orgânico. Pensou-se que ele poderia constituir-se num interessante assunto de estudo patológico. Então, por isso que nós lemos, né, aquele artigo naquele site médico, falando exatamente da idiotia severa, mostrando ali o comportamento, as condições, e Kardec descreve nessa introdução exatamente aquele mesmo quadro. Não reconhece os pais, é apenas capaz de alimentar-se, tem ali, né, instintos impulsivos de raiva, de agressividade.
não é capaz de ter ali qualquer tipo de iniciativa, né, do seu autocuidado, exatamente pela gravidade dessa limitação. Inclusive foi acrescentado naquele artigo que, quando eu li, eu vi assim que poderia até ser um pouco provocativo, dizendo que pelo fato dele não ter condições de ser inserido na sociedade, geralmente ele acaba sendo levado para alguma instituição para cuidados especiais, né? Então, mas isso traz para nós também um aspecto da realidade que nós temos, por exemplo, aqui em São Paulo, a Fundação Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, que tem aqui, né, na Grande São Paulo, na cidade de Guarulhos, um hospital grande para tratamento de pessoas com deficiência mental. E ali então nós encontramos pacientes que apresentam, né, exatamente essa mesma condição. Eles são entregues pela família, apresentam ali quase que um estado vegetativo, e inclusive o próprio Centro Espírita Nosso Lar acabou fazendo também algumas evocações de espíritos, né, desses pacientes que estavam internados. E eles se manifestavam em algumas dessas reuniões, exatamente o que Kardec aqui também fez nesse caso, né? Então, a evocação de um espírito vivo, que nós já vimos em outros experimentos dele, aqui ele faz, então, muito mais do que a própria evocação de um espírito vivo, a evocação de um espírito vivo nessa condição, em que ele apresenta tal grau de nulidade, ou seja, completamente nula a sua interação com o ambiente, com as pessoas à sua volta, mas para fazer a evocação, para entender exatamente qual é a condição do espírito em termos morais e intelectuais, fora, né, da influência da matéria, que embora a matéria exerça grande influência sobre ele. Então Kardec coloca aqui na primeira questão, né, feita então a pergunta, mais ou menos, Brás, a gente lembra que a matéria ela exerce uma influência muito grande. Porque da mesma forma que o indivíduo que desencarna, por exemplo, através de uma desencarnação violenta, ele pode sofrer os efeitos e as sequelas dessa desencarnação. No caso desse espírito, por exemplo, que sofre a influência do corpo físico, né, com tal grau de limitação, o espírito pode também sofrer a influência no mundo espiritual. A gente lembra que não basta simplesmente destacar o espírito do corpo físico, que ele já tem plena consciência e plena capacidade de estar integrado no mundo espiritual. Então a gente sabe que existe uma influência muito grande. Nesse caso, o espírito apresenta um certo grau de lucidez. A questão é, será que ele está plenamente consciente? Né? Sem falar nessas influências espirituais também. Né? Bom dia, Flávio. Então vamos lá. Pergunta feita então a São Luís. Poderias dizer-nos se podemos evocar o espírito dessa criança? Podeis fazê-lo como se evocasseis um morto. Vossa resposta faz-nos supor que a evocação poderia ser feita em qualquer momento. Sim, a alma está atada ao corpo por laços materiais, mas não espirituais. Ela pode sempre se desprender. Bom dia, dona Miriam. Então aqui mostra para nós, né, que embora o espírito esteja vinculado ao corpo físico por esses laços materiais, e esses materiais a gente vai falar sobre os laços fluídicos, né, vinculando ali o perispírito ao corpo físico, como espírito ele está livre. Então ele está o perispírito vinculado ao corpo físico, mas o espírito livre. Então por isso ele pode sempre se desprender e aí se manifestar. Evocação de Charles de Saint-Germain, ou Saint-Germain, né? Feita a evocação, então, a gente lembra sempre que Kardec coloca a evocação de tal espírito, e nesse caso, quando faz essa evocação, a gente lembra, né, que Kardec sempre faz a evocação pedindo a manifestação do espírito em nome de Deus, ou em nome de Jesus, né, que se manifeste, que nos conceda ali, né, o benefício da sua presença para fins de instrução e tudo mais, né? Então, tudo isso faz parte dessa introdução da evocação. Então o espírito responde: sou um pobre espírito, preso à terra como uma ave pelo pé. 4. Em vosso estado atual como espírito, tendes consciência de vossa nulidade nesse mundo? Certamente. Sinto bem o meu cativeiro. Então o espírito começa então
a mostrar esse entendimento dessa relação. E a gente lembra também, né, que nesse caso é um espírito vivo que se manifesta, mas nós tivemos, através de Vera Lúcia Marinzec, orientada pelo espírito Lúcius, aquele livro Deficiente Mental Porque Fui Um. E ali então nós temos uma coletânea de manifestação de espíritos que já desencarnados contaram as experiências que tiveram nessa condição de deficiência mental. Aí nós tivemos ali um espírito com autismo, outro espírito com traumatismo craniano, outro espírito com paralisia cerebral, outro espírito que acabou desencarnando, que acabou encarnando numa condição de deficiência, porque numa existência anterior ele desencarnou por causa de uma overdose. Então nós tivemos ali vários casos, que são casos bem interessantes, porque o espírito traz o depoimento e depois o espírito Lúcius traz então ali o seu alguns esclarecimentos a respeito daquele quadro. Vale a pena fazer um estudo para quem tem interesse nesse assunto. Então aqui nesse caso é um espírito aqui encarnado ainda, né? Então ele mostra bem ali, né, a percepção que ele tem desse cativeiro. Porque olhando assim para um espírito nessa condição tão grave, muitas vezes, né, ou nem sempre grave, eu me lembro que uma das campanhas que o hospital lá do nosso lar fazia, né, veiculava na televisão, mostrava algumas imagens de pacientes, né, então alguns pacientes que tinham uma interação razoável, reconhecia as pessoas, mas outros completamente alienados dessa realidade, né? Pelo menos no sentido de interagir exteriormente, ter essa percepção exterior. Mas aí fica aquela dúvida, né? O que será que se passa na mente daquele indivíduo? Será que ele entende o que acontece? É exatamente o propósito dessa evocação de Kardec. Então ele tem sim essa sensação, esse entendimento, feito aqui então, né, se sentindo nesse caso como sendo num cativeiro. Quando o vosso corpo dorme e o vosso espírito se desprende, tendes as ideias tão lúcidas quanto se estivesses em estado normal? Quando meu corpo infeliz repousa, estou um pouco mais livre para me elevar ao céu a que aspiro. Então esse um pouco mais livre, ele não fala apenas da liberdade, ele fala também da influência. Então ele tem essa um pouco mais de clareza dessa realidade à sua volta. Como espírito, experimentais um pensamento penoso de vosso estado corporal? Sim, pois é uma punição. E a gente lembra aqui o que foi lido, né, aqui no Livro dos Espíritos, que nós vimos agora, que Kardec coloca aqui, trazendo para ele sobre essa questão da punição. Ó. 373. Qual é o mérito da existência para seres que, como idiotas e os cretinos, não podendo fazer o bem nem o mal, não podem progredir? É uma expiação imposta ao abuso que tenham feito de certas faculdades. É o tempo de suspensão. Então aqui é o que nós vemos da resposta do Espírito, absolutamente coerente com aquilo que Kardec apresenta no Livro dos Espíritos e também em outros estudos que são feitos, né, através de outros médiuns. Recordai-vos da vossa existência precedente? Ó sim, ela é a causa do meu exílio atual. Então a gente lembra sempre, né, que essa resposta, embora para nós seja óbvia dentro das bases daquilo que nós estudamos na doutrina, nós vamos lembrar sempre a lei de causa e efeito. Então o indivíduo que vivencia uma experiência, seja no campo moral, seja no campo intelectual, seja no campo social, sempre vai ter ali uma causa anterior. Então isso aqui traz para nós, nessa resposta, traz uma resposta, um entendimento claro dessa realidade. Pois não, Dudu? Manda para nós, por favor. Então aqui vemos, né, exatamente ali, né, uma comunicação para nós aqui. Então Noel da Silva, nosso companheiro, muito obrigado pela presença, pelo depoimento. Fui um daqueles moços que um dia espiei. Me chamavam de doidinho.
Eu achava bonitinho. E um dia eu sorri e, sem entender, eu apanhei. Não entendia muita coisa. Eu era o idiota da minha rua. Minha mãe me adorava e deixava eu brincar. Junto aos outros eu olhava, mas não entendia nada. Era tudo esquisito. Como é estranho ser diferente. Mas seguindo fui em frente. E do bonitinho e diferente, eu virei o demente, que olhava e sorria, só sorria. Nunca chorei. Não sabia o que é chorar. E na rua onde eu morava, tinha o carro e o ônibus. Me chamaram e olhei. Atrás de mim eles gritaram. Eu distraído passava, quando o carro me pegou. Do extremo eu fui ao céu. Eu não era mais aquele. Que doidinho é a vida. Hoje é minha alegria, eu sou Noel, que com alegria vivo no céu. Eu saía da vida terrena para a vida espiritual, onde daquela expiação eu passe a olhar com gratidão, pois estava no meu lar, o meu verdadeiro lar. Então Noel trazendo para nós, muito obrigado, querido amigo, pelo depoimento. Então trazendo para nós ali uma experiência, né, que o que para nós hoje, né, essa muitas vezes não é indiferença, mas essa falta de compreensão que nós temos hoje, em olharmos, né, as experiências variadas que nós temos no mundo, nós esquecemos de ver o espírito que se encontra ali. Nós tivemos, nesse caso, né, um depoimento de um espírito que vivia na condição de um morador de rua. Vocês se lembram, né, a gente falava desse assunto, em seguida ele trouxe para nós que ele se sentia como um invisível dentro da nossa sociedade. Então nós temos aquelas pessoas que, por exemplo, né, quando uma imagem que fica sempre muito marcante para mim, são aquelas pessoas que vivem na África, naqueles países ainda muito atrasados no seu desenvolvimento social, com muita violência, com muita fome, com muita doença. Então a gente olha para aquelas pessoas e a gente pensa, né, coitadinha daquelas pessoas. Coitadinhas delas, né? Mas na verdade o que nós estamos vendo ali são espíritos vivendo experiências dolorosas. Quando nós vimos aqueles refugiados que saíam da Síria em busca de um ambiente que fosse pacífico, por causa daquela perseguição daquele grupo, né, do ISIS, né, que por causa de um fundamentalismo religioso, aquelas pessoas não eram pessoas coitadinhas, eram pessoas vivendo experiências difíceis. Assim como nós olhamos em todas as áreas da nossa sociedade, cada um vivendo a sua condição, felizes daqueles que têm uma vida, digamos assim, com uma trajetória regular. E essa trajetória regular significa o indivíduo tendo oportunidades de trabalho, de estudo, de convivências, de desenvolvimento moral, sem que haja necessidade de um impulso doloroso, de um estímulo que seja necessário para ele, né, um estímulo provocativo da dor, do constrangimento, do sofrimento. Mas aqueles que vivem esses constrangimentos, seja de que natureza for, também são espíritos que estão ali, cada um vivendo a sua própria experiência. E aqueles que trazem esse constrangimento intelectual, como foi colocado para nós ali, é a necessidade do espírito de dar aquela pausa, porque fez o uso muitas vezes equivocado da sua inteligência, do seu conhecimento, né, da sua liberdade, e vive agora essa privacidade, ou melhor, essa privação, para poder ali fazer uma reflexão. Só que é uma reflexão dentro de um campo que nós não compreendemos, porque ao olharmos apenas ali essa visão exterior e vermos aquele corpo muitas vezes que traz a deficiência, que traz na aparência, que traz na dificuldade, a gente se esquece que ali dentro tem um espírito. Eu me recordo, né, convivendo com pessoas no hospital de reabilitação aqui em São Paulo, eu me lembro, né, que pessoas chegavam, desciam dos carros, desciam das ambulâncias, desciam ali dos transportes de um modo geral, e não raras vezes nós víamos ali mães que desciam de ônibus, aquelas mães assim de 1,60 m, magrinhas e tudo mais, descendo do ônibus com filhos de 10, 12 anos de idade, carregando no colo filhos que traziam uma severa limitação intelectual. Então nós vemos ali que não era apenas o espírito,
mas a família também vivia essa dificuldade. Então a gente lembra sempre, né, que o próprio André Luiz fala isso para nós, né? Deixa eu até pegar para vocês aqui, que é uma passagem tão interessante. Vou pegar rapidamente aqui a mensagem dele, porque ele ilustra bem isso para falar sobre o comprometimento que existe, né, entre os indivíduos. Deixa eu pegar aqui só um pouquinho de paciência. Exato, Brás. Eu vou pegar aqui essa mensagem. Aqui. Deixa eu pegar porque vale a pena nós lermos aqui. Diz assim para nós. Não é reprogramação. Está aqui. É do livro Sinal Verde, André Luiz, através do Chico, diz assim: aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns aos outros sem causa justa. O parente problema, aqui ele está falando sobre relações difíceis, mas a gente pode estender um pouco mais esse entendimento para a gente poder compreender, né? O parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes a criatura complicada, que se agrega à família, traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhes foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Então eu acho muito bacana essa citação, porque ela ilustra bem para nós esse quadro. E aí quando nós trazemos para esse painel, para esse panorama, que fala sobre relações com pessoas que trazem ali as suas limitações das mais variadas ordens, nós vemos um comprometimento coletivo. Nós temos, claro, as exceções. Nós nos lembramos, né, estudando o livro Memórias de um Suicida, quando o Espírito Camilo começou a participar das primeiras expedições de trabalho, né, aquelas expedições educativas, eles estavam em busca de casais que pudessem acolher espíritos que tinham praticado suicídio em existências anteriores e que trariam, numa existência futura, sequelas graves. E aí então eles procuravam voluntários, até que eles vieram lá de Portugal, vieram aqui para o Brasil nessa missão, procurando ali um casal de namorados no interior do Brasil, não me recordo se no centro-oeste, se no nordeste do Brasil, e aí então perguntaram a eles se eles aceitariam como filhos um desses espíritos, com o qual, né, eles não tinham qualquer tipo de vínculo, mas eles aceitariam na condição de missionários, digamos assim. Mas não é o missionário da bondade, é porque aquele tipo de trabalho proporcionaria para eles uma diminuição da prova e das expiações que eles próprios deveriam viver. Então, assim, se você aceitar esse filho e você cuidar dele com todo o seu amor, vocês teriam ali uma redução da sua dívida, digamos assim. E aí foi o caso, então, que eles não aceitaram, dizendo, não quero aceitar, não quero ter um filho desse jeito, eu quero viver minha vida pagando as minhas contas, digamos assim, de uma forma dentro do meu prazo, não aceitando essa missão. Então nós vemos ali, né, o que é exatamente você ver um espírito nessa condição e você ver aqueles que estão próximos participando dessa mesma experiência, cada um dentro de um grau. André lembrou aqui, né, a mãe sofre acordada e o filho sofre dormindo, né? Exatamente, André. Então é muito interessante a gente perceber esse tipo de experiência. O Braço colocou lá em cima, acompanhei uma família muito pobre, mas via no homem grande inteligência. Um dia eu orei e pedi uma explicação, em sonho tive a resposta. Ele tinha sido em vida passada um fiscal de tributos muito corrupto. E isso é de fato também, né, Braço? Utilizar a inteligência, a gente lembra que a prática da corrupção exige uma inteligência muito grande para você burlar as leis. E ali então nada mais natural do que você ter o comprometimento da sua intelectualidade para poder fazer parte dessa expiação. A Didima lembrou para nós, né, irmãos fortes já se conscientizaram e aceitaram uma expiação dolorosa, né, mas cientes da conquista espiritual.
fazia parte do aprendizado deles também. Vamos em frente. Continua aqui Kardec, então. Pergunta número 7. A Marion colocou antes aqui, né? Não deve ser fácil mesmo, né? Que conheço uma família que tem 5 filhos. Os 2 mais novos, né? Um casal com problemas mentais. Eu conheci naquele hospital que eu comentei, Marion, uma mulher que ela tinha se casado com o primo, né? E pode ou não ter relação. E ela tinha 3 filhos. Os 3 trouxeram deficiências físicas e intelectuais, né? Ou seja, uma experiência coletiva bastante dolorosa para aquele casal. Mas vamos lá então. Recordai-vos da vossa experiência, que terceiro foi só de 1570 em que vos encontrais. Leu essa experiência, foi imposta a ele. Ou seja, nessa imposição, era o espírito então passar por esse constrangimento. E a gente lembra que muitas vezes vem ali a intercessão de alguém próximo, e nós vimos isso, André Luiz, nas suas expedições, ele teve então oportunidade de conhecer espíritos que estavam ali nas condições das mais deprimentes, com deformidades, com alienação e tudo mais, foram então recolhidos, e esses espíritos passariam por uma reencarnação compulsória. E compulsória significa que eles não fazem escolhas, eles simplesmente são conduzidos para uma reencarnação, porque essa reencarnação faz parte de um processo terapêutico. É aquele tempo que o espírito tem para ficar ali mais quieto dentro daquela condição, para que ele possa organizar suas ideias, ser influenciado através ali da relação da família, pelo amor daqueles que colhem, ou muitas vezes até a falta desse amor, para que depois ele retorne ao mundo espiritual e comece então esse trabalho de reconstrução de si mesmo. Então as reencarnações, elas têm essa pausa, porque a gente lembra sempre, né, todo o equívoco que o espírito comete, ele dá ali, né, ele dá um passo para frente na reencarnação que lhe foi concedida, e depois ele dá 2 passos para trás. E na verdade esse atraso que ele acaba vivenciando, esse tempo que ele, digamos, entre aspas, perde, é parte desse processo educativo. E aí então ele vai ficar 1 encarnação, 2, 3 encarnações nesse processo todo, para que ele possa ser reequilibrado, naquele momento começar a andar com passos mais firmes em busca da sua evolução. Mas muitas vezes esse período em que ele fica ali marcando passos, entre aspas, é parte desse processo de um trabalho moral, de um trabalho intelectual, de transformação de valores. Por isso que é colocado para nós aqui, né, na questão 10. Como pode vossa existência atual servir ao vosso progresso no estado de nulidade em que vos encontrais? Aos nossos olhos, a existência daquele espírito é absolutamente nula. Tanto que se pergunta, para que um espírito desse vive nessas condições? Ele não faz nada, ele não interage. O que ele está ganhando com isso tudo? Na verdade, ele tem um lucro muito alto pelo fato dele ter a oportunidade de fazer essa viagem introspectiva. A família, da mesma forma, também oferecendo para aquele espírito as condições para que ele possa evoluir. Então, para nós é tudo muito nulo. É igual uma pessoa que vive na condição de rua. Para que uma pessoa como essa, inútil para a sociedade, vive nessa condição de mendicância, não acrescentando nada, não aprendendo nada? Para aquele espírito, o aprendizado dele é absolutamente profundo, numa condição de dor, é verdade. Mas ele tem um trabalho pessoal, onde ele vai fazer aquela viagem interior e começar ali a reformular os seus valores, e ao mesmo tempo ele presta um serviço, digamos assim, para a sociedade, sensibilizando as pessoas, estimulando-as na prática da caridade. Então é um trabalho duplo que nós reconhecemos tão pouco pelo fato de termos ainda essa visão tão superficial, essa visão tão materialista. Aqui o Jorge colocou para nós, né, os portadores de síndrome de Down também se encaixam no que você falou a respeito de causa e efeito. Todas as nossas encarnações, Jorge, fazem parte desse processo. O que nós vamos observar é com relação ao tipo de experiência que o espírito vivencia. E esse tipo de experiência, quanto mais dolorosa for,
mostra exatamente a gravidade da falta cometida anteriormente. Então nós temos, por exemplo, uma criança que reencarna numa família e essa família traz ali pequenas dificuldades sociais. É parte de uma experiência dela ter essa luta cotidiana, essa luta diária da família e ela viver ali algumas privações. Aí você vê lá na África, por exemplo, como eu comentei com vocês, aqueles grupos sociais que passam fome, aquelas crianças que praticamente vegetam dentro dessa nossa visão, com aquela condição paupérrima, aquelas doenças que afetam gravemente o seu desenvolvimento, crianças que não têm o que comer das coisas mais básicas. Por que uma criança vive num condomínio bem estruturado, outro que tem essas lutas cotidianas e a outra que passa fome desde a mais tenra idade? Aí nós vamos então fazer ali a questão da proporcionalidade. A experiência que o espírito vivencia em termos de provas e expiações está compatível com a falta que ele praticou. E aí então nós temos que olhar isso com muita consciência e que para nós ainda é muito difícil, tentarmos entender a justiça divina sendo aplicada na exata medida de acordo com a necessidade de cada um. Ninguém sofre e ninguém recebe benefícios sem que tenha merecimento exatamente no tamanho que precisa. Jorge colocou, tem um sobrinho nessa condição, mas é cercado de todo amor e carinho. É exatamente ali, né, Jorge? Porque nós temos espíritos, por exemplo, que reencarnam numa condição de provas difíceis, com essas limitações intelectuais. Mas eles trazem merecimento, assim como também a própria família, exercendo esse amor, também colhe depois os frutos. Porque como nós vimos ali, um espírito não reencarna no meio de uma família, de um grupo social, sem que esse grupo também esteja comprometido com ele, salvo raríssimas exceções que são os casos dos missionários. Mas aí nesse caso nós vamos ver. Uma recomendação, Jorge, é esse livro que eu passei para vocês, tá? Que é o livro Deficiente Mental Porque Fui Um. Dá uma lidinha nesse livro porque ele vai trazer bastante esclarecimento, até mesmo para a própria família. Né? Mas no caso, leia você, né? Você pode até encontrar para fazer o download e tudo mais, para poder ler ali porque como não são histórias sequenciais, você pode pegar um capítulo qualquer, pega o nome de uma pessoa e aí você vê ali, né, o caso que ela vivenciou, a experiência dela. Então vale a pena ter esse entendimento melhor. O Brás colocou para nós, né, Madre Teresa foi dar um pão para uma criança esquelética e se assustou com a resposta: tenho medo de comer e voltar a ter sensação de fome novamente. De machucar qualquer coração, né, Brás? Dudu trouxe para nós aqui, né? Isso não é tratar um espírito como talião. Isso é avanço desse irmão para que aos poucos a sua evolução, como meio, seja tratado de forma responsável, esquecendo que esse irmão merece todo o nosso amor e afeto. Ele é o aprendiz de uma vida que ele não sabe que viveu antes. Né? Aí também vem ali, obrigado pela contribuição. E aí vem também, né, a questão do esquecimento do passado. É o espírito vivendo ali as suas experiências. E nesse Deficiente Mental Porque Fui Um, os espíritos contam, depois das suas desencarnações, as lembranças que eles têm daquilo que eles viveram quando encarnados. Então eles começam ali a ver sentido em tudo aquilo que eles vivenciaram. Então eles entendem o porquê da dificuldade, o porquê das privações, o porquê do abandono, o porquê do bom acolhimento. Começa a ver ali sentido para tudo. Então, na verdade, ali é um grande aprendizado para todos eles. Né? Então, certamente ali a gente lembra, né, como foi colocado ali para nós, né, não é ali tratar o espírito com a lei de Talião, né, ou seja, olho por olho, dente por dente. A gente lembra que as leis de Deus, e a gente sempre fala sobre isso, as leis de Deus, elas não são punitivas, elas são educativas. E mesmo diante de uma experiência difícil, essa lei vem com o objetivo de impulsionar o espírito para progredir. Nós trazemos isso para os nossos cárceres, aqui no nosso mundo material. O indivíduo comete um crime, joga ele na prisão para que ele apodreça lá, para tirá-lo do contato da sociedade. Isso, na verdade, é um sistema punitivo de um mundo de provas e expiações como o nosso, em que a gente não tem ainda o entendimento da lei do amor como parte de um processo educativo.
Mas no caso das leis de Deus, nós vamos encontrar então esse espírito que vivencia esse cárcere moral dentro desse corpo físico, não com o objetivo de puni-lo, como o próprio espírito colocou ali, né? Estou sendo punido. Na verdade, ele está sendo educado, reeducado. E ali então ele terá todos os estímulos para que ele possa se desenvolver. E o que vai valer exatamente, Jorge, é essa lei de amor e caridade. Vamos lá. Aqui seguindo um pouco para a gente acompanhar a história desse espírito então, né? 11. Prevedes a duração da vossa existência atual? Não. Mais alguns anos e retornarei à minha pátria. Aqui já começa a mostrar um espírito que traz ali já um certo entendimento da experiência que ele está vivenciando. E essa experiência para ele está sendo ali proveitosa, porque ele já começa a reconhecer a minha pátria, ele já começa a reconhecer a imposição daquela experiência dolorosa. Porque nós poderíamos encontrar um espírito rebelde, um espírito revoltado. Bom dia, Tico-Teco. Aquele espírito revoltado. Mas, na verdade, nós vamos encontrar aqui um espírito que, de certa forma, apresenta ali uma certa resignação com essa experiência. A resignação é, bom, já que eu tenho que viver isso, então eu vou tentar viver. 12. Desde vossa precedente existência até a encarnação atual, que fizestes como espírito? Olha só, da existência precedente até a encarnação atual, fazendo as nossas contas como nós vimos, são 300 anos praticamente. De 1575 a 1880. A 1860. Mas muito bem, ele desencarnou lá no final do século XVI. Nessa desencarnação, o que ele fez até reencarnar de novo? Que se foi em 1860, ele estava com 13 anos, então ele reencarnou em 1847. De 1847, então, antes disso, nesses quase 300 anos, qual foi a sua história? Então, desde vossa precedente existência até a encarnação atual, o que fizestes como espírito? Porque eu era um espírito leviano, Deus me aprisionou. Então ele ficou durante esse tempo todo. E sendo um espírito leviano, como ele coloca para nós aqui, na condição de desencarnado. E desencarnado ele era leviano. Então olha só, na existência anterior ele já foi um libertino, como nós vimos aqui. E o termo libertino é exatamente aquele que usa, né? Confunde a liberdade com libertinagem. Provavelmente ali ele é aquele que abusava dessa liberdade, machucava as pessoas, criava situações constrangedoras. Depois, como desencarnado, ele continuou como espírito leviano, provavelmente como um obsessor, como um perseguidor, seja lá qual for a condição dele, e aí então ele foi aprisionado. E é claro que a gente não vai compreender a história. Jorge, se a gente acha que a nossa vida está assim, imagina o que esse espírito viveu então para ficar nessa condição. E aí, então, é claro que a gente não conhece a história desse espírito, né? Porque, do contrário, a gente teria que pegar todo o seu prontuário e começar ali a acompanhar tudo aquilo que ele vivenciou para saber exatamente em que condições ele foi, então. Dá tempo ainda, dá tempo. Corre que você consegue. A gente consegue, né? Então, a gente lembra, né, de quais foram as condições em que esse espírito foi resgatado, em que ele foi aprisionado. Porque a gente lembra, né, que nós tivemos, por exemplo, lá no livro Memórias de um Suicida, aquela torre. Lembra na torre que tinha ali um espírito que era ele foi um suicida e ele se tornou um espírito obsessor que controlava ali um grupo de espíritos que induzia ao suicídio em outras pessoas. E aí então ele foi aprisionado, provavelmente vivendo também ali, vai viver a oportunidade de uma reencarnação compulsória. 13. No estado de vigília, ou seja, nessa condição atual, tendes consciência do que se passa ao vosso redor, apesar da imperfeição dos vossos órgãos? Vejo, entendo,
mas meu corpo não compreende e nada vê. Então ele tem essa percepção do que acontece à volta dele. Então ele pode ser influenciado pelo amor que ele recebe da família. Aqui nós não temos essa informação, se ele recebe, se ele era bem cuidado pela família ou não, ou se ele era apenas aquele estorvo e acabava sendo mal cuidado, né? Largado ali no canto, apenas sendo mantido na sobrevivência, muitas vezes como se fosse um animal. Aquele animal de estimação em que você alimenta e você deixa ali. Aquele animal de estimação mal cuidado, né? Porque nos tempos atuais já faz parte da família esse grupo, né? Mas no caso dele ele tinha essa percepção, mas ele não compreendia. E aí então nós tivemos até uma psicografia sobre isso, de um espírito que dizia que durante a sua encarnação, como foi aqui do nosso Noel, do nosso querido amigo, que sofreu ali constrangimentos durante a sua existência. E depois então, quando ele desencarnou, ele começou a ter essa noção daquilo que ele vivenciou. O que durante o seu dia a dia era algo que ele não compreendia, simplesmente assimilava, porque era aquilo que ele aprendeu a viver, aprendeu a ter. No mundo espiritual ele começa a olhar, e olhando ele começa a ter aquela percepção de que ou aquilo para ele foi algo que o estimulou para o seu crescimento, ou aquilo gerou algum tipo de revolta. Para finalizarmos aqui então essa entrevista, a André colocou, né, provavelmente até porque naquela época não tinham o conhecimento de hoje. Mais ou menos, Andréia, porque o fato de não terem esse conhecimento não tira das pessoas, de algumas pessoas, aquele sentimento de amor. Né? Porque ele pode ter tido um espírito, que foi um espírito como mãe, por exemplo, que tenha sido aquele espírito de bom coração. Mas certamente naquela sociedade, onde a inclusão não era um tema, na verdade o termo inclusão nem existia com toda certeza naquela época, porque é um tema muito atual. Hoje nós temos essas campanhas de inclusão, né, essas campanhas de compreensão, as instituições sociais que são fundadas, né, como é um caso, por exemplo, da APAE, né, e outras instituições que trabalham nesse processo educativo, a medicina, a psicologia, os serviços sociais. Então, certamente nós tivemos uma grande evolução. E naquele caso, naquela sociedade, ele podia ser bem acolhido pela família, por pessoas amorosas e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele sofria um desprezo muito grande também, porque era uma sociedade absolutamente ignorante com relação a isso. Né? Pois é, então o que você colocou tem razão, sim, com certeza. Então vamos lá. Então, São Luís fechando aqui, né? As preces por um espírito reencarnado podem ter a mesma eficácia, primeiro aqui em cima na 14, né? Podemos fazer algo que vos seja útil? A resposta, nada. Aí Kardec coloca para São Luís, para concluir a entrevista. As preces por um espírito reencarnado podem ter a mesma eficácia que a dirigida a um errante? A resposta, as preces são sempre boas e agradáveis a Deus. Na posição desse pobre espírito, elas nada lhes poderão servir. Servirão mais tarde, pois Deus as deixa de reserva. Olha que interessante essa expressão, né? Deixar de reserva aquela prece que vai sendo, então, direcionada. Na verdade, aqui o que ele quis dizer, né, o que São Luís quis dizer aqui, é aquela semente que foi plantada que um dia vai germinar. E aí Kardec coloca, então, aqui uma observação para finalizar. Ninguém desconhecerá o alto ensinamento moral que resulta desta evocação. Além disso, ela confirma o que sempre foi dito sobre os idiotas. Sua nulidade moral nada tem a ver com a nulidade do espírito, que, abstração feita dos órgãos, goza de todas as faculdades. Ou seja, né, o espírito tem aqui, ele tem toda a sua aquisição intelectual, a sua aquisição moral, que é algo que ele não se perde. A gente lembra, né, que o espírito não retrograda, ou seja, ele não perde aquilo que ele conquistou. O que ele passa são por limitações, por restrições temporárias, em virtude das necessidades de aprendizado que ele tem. Mas ele continua trazendo aquela bagagem. O que ele pode, na verdade, é progredir cada vez mais
evoluir modificando o seu comportamento, modificando as suas ideias, adquirindo novos valores, mas aquilo que foi adquirido não se perde. Então, por isso, essa nulidade moral nada tem a ver com a nulidade do espírito, que a abstração feita dos órgãos goza de todas as suas faculdades. A imperfeição dos órgãos é apenas um obstáculo à livre manifestação das faculdades, não as aniquila. Aí nós vimos aqui tudo isso agora, Kardec dizendo lá no Livro dos Espíritos que nós vimos anteriormente. É o caso de um homem vigoroso, cujos membros seriam comprimidos por laços. Sabe-se que em certas regiões, longe de ser um objeto de desprezo, os cretinos são cercados de cuidados benevolentes. Esse sentimento não decorreria de uma intuição do verdadeiro estado desses infortunados, tanto mais dignos de atenções quanto o seu espírito, que compreende a posição em que se encontra e deve sofrer por se ver como um refúgio da sociedade? Então o que Kardec coloca nesse trecho final, quando ele fala sobre esse sentimento dessa intuição. E aí nós vamos lembrar, né, que essa intuição não necessariamente mostra um entendimento sobre a realidade do espírito, mas fala sobre criaturas de Deus. Então a gente vai lembrar, por exemplo, que no século XVIII, ou antes disso, nós tínhamos ali então pessoas que eram pessoas que reencarnavam com essa deficiência, e aí então eram vistas como filhas de Deus e, portanto, mereciam todo o amor, mesmo sem saber exatamente qual era a sua realidade. Agora, quando a gente começa a entender, então, que todos nós somos espíritos encarnados, todos nós estamos submetidos à lei de causa e efeito, todos nós somos geradores de experiências e temos que colher esse aprendizado, nós olhamos para o mundo por uma perspectiva nova, e cada vez mais sólida e cada vez mais desenvolvida. Então, essa aqui foi a história que nós vimos, então, né? A história de um idiota, evocação de um espírito vivo, o espírito de um idiota, desculpem. O espírito de um idiota, um jovem de 13 anos apenas, que mostra aqui, então, né, que viveu aqui uma nulidade muito profunda. Avançando no nosso estudo, então, né, um estudo bem proveitoso, bem interessante para o nosso aprendizado. Aqui nós já vamos iniciar, então, o nosso Conversas Familiares de Além Túmulo, que para mim, né, é uma das sessões preferidas da revista. Nós vamos então aqui a Senhora Duré. E essa Senhora Duré, Kardec faz uma menção sobre ela. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Aqui a Senhora Duré, ela foi mencionada no boletim de 1860, no dia 25 de maio, numa sessão geral. O item número 4, leitura da evocação feita em sessão particular da Senhora Duré, falecida em Sétif, na Argélia, a 1º de maio. Encerra importantes apreciações sobre os médiuns. E quando Kardec menciona leitura da evocação feita em sessão particular, foi uma sessão feita em sua própria casa. Então Kardec fez uma evocação ali em casa, né? E depois aqui nos estudos, a evocação da Senhora Duré durante uma série de suas comunicações. E aqui aproveitando, né, o item número 2 dos estudos, Kardec faz uma menção aqui no boletim dessa história que nós vemos agora. Evocação de Charles de Saint-Gé, débil mental de 13 anos. Faz curiosas revelações sobre o estado desse espírito antes e durante a sua encarnação, publicada adiante. É só para registrar aqui que Kardec mencionou, então, no boletim. E aqui, então, a Senhora Duré começa dizendo para nós aqui. Médium escrevente, morta a 1º de maio de 1860,
em Seft, na Argélia. Lembrando que a Argélia, né, é um país que fica no norte da África, banhado ali pelo Mediterrâneo, era uma colônia francesa. Então nós tínhamos ali, né, alguns relatos aqui do próprio Kardec, de espíritos, de trabalhadores, né, que estavam na Argélia. Em Argel, por exemplo, né, o bispo de Argel, que compõe ali, né, o grupo de espíritos que ajudaram na elaboração lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele era o bispo de Argel, capital da Argélia. E aqui nós temos então agora a senhora Duré, que também desencarnou em Sétif, na Argélia, por causa exatamente dessa relação entre metrópole e colônia, né? Então ela no dia, Kardec, ele coloca assim, né, evocada primeiro em casa do senhor Allan Kardec no dia 21 de maio e depois a 25 de maio na sociedade. O que nós vamos ver aqui então é uma comunicação em duas partes. A primeira parte é Kardec fazendo a evocação em sua casa, para ter aquele primeiro contato, aquela primeira apresentação com esse espírito, e depois nós veremos ali o desenvolvimento da conversa a respeito da mediunidade, muito rico, diga-se de passagem, é muito rica essa entrevista, inclusive. Então, evocação, o espírito, eis-me aqui. Conhecemo-nos de nome, se não de fato. E embora jamais me tenha visto, sois capaz de reconhecer-me? Oh, muito bem. Kardec coloca aqui então, conhecemo-nos de nome. Então, pelo fato dela ser uma médium e provavelmente ali ter trazido algumas comunicações para estudo na sociedade, Kardec a conhecia pelo nome. Mas ele coloca assim, né, conhecemos de nome, se não de fato. Aí claro que ele quis trazer aqui o entendimento do contato entre eles como espíritos, né, durante desdobramentos, antes dessa encarnação, qualquer coisa assim. Então, reconheceu. Já viestes visitar-me depois que morrestes? Não, ainda não. Mas sabia muito bem que me chamaríeis. Como médium e perfeitamente iniciada no Espiritismo, daí Kardec então mostra esse reconhecimento do trabalho dela como uma grande médium, né? Então perfeitamente iniciada no Espiritismo, mostra ali que ela era uma médium plenamente, que tinha pleno conhecimento da faculdade e fazia uso dentro, né, dos propósitos maiores da doutrina espírita. Então, como médium e perfeitamente iniciada no Espiritismo, pensei que, melhor que outro, poderíeis dar-nos explicações instrutivas sobre diferentes pontos da ciência. Responderei o melhor que puder. Aqui também nós vamos encontrar Kardec conversando, por exemplo, né, com outros membros da sociedade, por exemplo, que eram estudiosos, que eram participantes, que eram atuantes no desenvolvimento da doutrina espírita, e que Kardec fez ali, né, algumas experiências, por exemplo, de evocação de pessoas vivas, evocação depois da desencarnação, e fez a evocação desses membros exatamente para que eles pudessem dar, na condição de espíritos, depoimentos mais claros, mais objetivos e mais esclarecedores daquilo que estudavam quando estavam encarnados, e não de um espírito que não tinha conhecimento. Então você evocar um espírito que desencarnou, vivendo ali a sua vida comum, sem nenhum tipo de conhecimento doutrinário, é uma coisa, que o espírito vai falar o que ele vê, o que ele sente. Quando você evoca um espírito que tem conhecimento doutrinário, aí então ele vai pôr à prova aquilo que ele estudou como encarnado. Então Kardec era muito perspicaz nesse sentido. E aqui nesse caso, como médium, ele fez então a evocação de uma médium atuante e perfeitamente iniciada, que vai trazer para nós agora um entendimento como desencarnada. Seria mais ou menos ali, para a gente fazer uma comparação mais contemporânea, da evocação do espírito de Frederico Figner. De Frederico Figner, não, o espírito Frederico Figner, né, o irmão Jacó, que no livro Voltei, ele trouxe o depoimento dele. Só que ele trouxe o depoimento dele como sendo um espírito que foi dirigente da doutrina espírita, de instituições espíritas, grande estudioso da doutrina espírita, palestrante, isso, aquilo.
Diferentemente, por exemplo, de André Luiz, que era um espírito que vivia ali a sua vida comum, desfrutando dos prazeres da vida, e depois no mundo espiritual ele traz ali todo o deslumbramento, todas as impressões de uma pessoa completamente nova nessa encarnação, naquela encarnação atual, portanto, pelo menos, né, daquilo que ele via no mundo espiritual. Já o irmão Jacó não. Ele conseguiu perceber a sua desencarnação, ele compreendia o que acontecia, ele compreendia os princípios, né, que se apresentam para nós durante a desencarnação, perispírito, perturbação, quem eram os espíritos que estavam próximos, o que aconteceria depois. Olha a diferença de um para outro. Então Kardec aqui também traz para nós essa mesma situação. Vamos lá. Quinta. Essa primeira evocação tem por objetivo apenas renovar, de certo modo, o nosso conhecimento e nos pôr em contato. Quanto às perguntas, como são de interesse geral, prefiro fazê-las na sociedade. Indago, pois, se consentiríeis em vir. A resposta, sim, com prazer. Responderei e pedirei a Deus que me esclareça. Há 5 médiuns aqui. Tendes preferência por algum deles para vos servir de intérprete? Isso me é indiferente, contanto que seja um bom médium. Como médium, fostes enganada alguma vez pelos espíritos em vossas comunicações? Eu acho que Kardec ainda trazia, atravessado na garganta dele, aquela situação em que, durante uma reunião, um espírito veio falar em nome de São Luís e São Luís não se manifestava. E depois Kardec perguntou, mas por que São Luís permitiu que nós quase fôssemos enganados? Ainda mais numa reunião geral, onde tinha gente de fora. E Kardec ficou fazendo várias perguntas para ele, né? Então acho que ainda estava atravessado na garganta dele essa situação. Então aqui, como médium, fostes enganado alguma vez pelos espíritos em vossas comunicações? Muitas vezes. Há poucos médiuns que não sejam mais ou menos. Kardec põe uma nota para nós aqui. No dia seguinte, a senhora Duré manifestou-se espontaneamente e confessou pesar por não lhe terem feito maior número de perguntas na véspera. Então aqui encerrou-se então essa entrevista inicial com essas 7 perguntas. No dia seguinte ela mostrou uma certa tristeza. Poxa, mas vocês poderiam ter conversado mais, aproveitado mais aquela oportunidade. E aí Kardec coloca na questão número 8 para a gente encerrar. Se não o fiz, como disse, foi porque as reservava para a sociedade parisiense nesse caso. Eu queria tão somente assegurar-me se podia contar convosco. O que se faz em vossa casa também é dado à instrução da sociedade, e muitas vezes é útil aproveitar os instantes em que o espírito quer comunicar-se, pois nem sempre as condições lhe são igualmente favoráveis. Então depois aqui Kardec vai começar a conversar com ela sobre as condições favoráveis para o médium, para o espírito se manifestar, as impressões dela agora como espírito, para as evocações, para as participações. Então a gente vai aqui agora, já que Kardec já encerrou ali o contato com ela, aquele contato doméstico, agora então ela começa o contato na sociedade, e nós temos da questão número 9 até a questão 51. Então são ali 40 questões praticamente, em que Kardec vai, 40 questões em que ele vai tratar ali com muita profundidade sobre mediunidade para o nosso encontro na semana que vem. Tá ótimo, pessoal. Fechando por aqui então o nosso encontro de hoje, né? O Dudu colocou, dá até medo, né? Orai e vigiai. Use o filtro certo, né? Pois é, Dudu, ontem, se eu não me engano, foi o nosso querido Nobre que falou com a gente aqui, quando eu coloquei, né? Dá até medo saber que tem tanta gente do outro lado acompanhando. E a resposta foi muito objetiva, né? Quem tem medo é quem não crê. Creia. Então,
passo para você também essa receita de bolo, porque ela funciona muito bem. Então, fazendo o trabalho